Você costuma confundir agências reguladoras com agências executivas, às vezes não consegue entender bem a diferença entre elas? Nesta pílula de Direito Administrativo número 15, eu vou dizer tudo o que você precisa saber para nunca mais confundir esses dois termos. Vem comigo! As agências reguladoras no Brasil são autarquias em regime especial. Então, a ideia da agência reguladora é uma característica que já nasce quando eu crio a entidade. Então, quando o Estado vai lá criar a Anatel, a ANP, a ANS, a Anvisa, a ANAC, por aí vai, ele já cria essa autarquia com essa denominação de agência reguladora. Portanto, a ideia da agência reguladora é algo que faz parte da essência daquela entidade. E no Brasil, as agências reguladoras são todas autarquias. Não necessariamente deveriam ser autarquias, mas o fato é que, atualmente, todas as agências reguladoras são autarquias. E, portanto, essas autarquias, quando são criadas, já são criadas como agências reguladoras. E essas agências reguladoras são autarquias em regime especial. Veja, você tem as autarquias comuns, as autarquias ordinárias, e você tem as autarquias em regime especial. As autarquias em regime especial são apenas isto: autarquias que têm maior autonomia frente à administração direta que as autarquias comuns. Quando você pega uma autarquia comum, por exemplo, como o IBAMA, ele tem uma vinculação com o Ministério do Meio Ambiente. O Ministério do Meio Ambiente controla, do ponto de vista finalístico, o IBAMA. E, portanto, o IBAMA tem alguma autonomia, mas não é uma autonomia irrestrita e limitada. É uma autonomia relativa porque ele sofre controle pelo Ministério do Meio Ambiente. O IBAMA, uma autarquia comum. Quando você pensa numa autarquia em regime especial, como, por exemplo, uma agência reguladora, a Anatel, você vê que ela também está vinculada a um órgão da administração direta, que no caso é o Ministério das Comunicações. Porém, o grau de autonomia que a Anatel tem em relação ao Ministério das Comunicações é maior que o grau de autonomia que o IBAMA tem em relação ao Ministério do Meio Ambiente. Por isso que a Anatel, como agência reguladora, é uma autarquia em regime especial. Só isso, tem mais autonomia que as autarquias normais. Veja, nem toda autarquia em regime especial é uma agência reguladora. Por exemplo, o Banco Central é uma autarquia em regime especial, mas não é agência reguladora. A CVM, Comissão de Valores Mobiliários, também. O CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, é uma autarquia em regime especial. Essas três entidades são autarquias em regime especial, porém não são agências reguladoras. Então, nem toda autarquia em regime especial é uma agência reguladora. Porém, todas as agências reguladoras hoje são autarquias em regime especial. Logo, você vai fazer a seguinte conclusão: a agência reguladora é uma característica que já nasce no momento em que você cria a autarquia. Cria a autarquia, ela já nasce agência reguladora, é da essência dela. E as agências reguladoras todas são autarquias em regime especial e elas têm maior autonomia que as autarquias comuns. Porém, não se pode afirmar que toda autarquia em regime especial é uma agência reguladora, e eu citei 3 exemplos disso agora. Entendeu bem, então, o que é uma agência reguladora? Ótimo. A agência executiva não é como a agência reguladora. A agência executiva não é uma característica essencial, não é a natureza da entidade. Não, a agência executiva é apenas uma qualificação que a entidade recebe. Ou seja, a entidade ela não nasce agência executiva, ela adquire esse título, essa qualificação. Da mesma forma que ela adquire, se ela não cumprir as condições, ela pode vir a perder essa qualificação. Então, a grande diferença entre a agência reguladora e a agência executiva é isso, que a agência reguladora é uma característica essencial, já é algo próprio da entidade, nasce com a entidade. Ela não vai deixar de ser agência reguladora, a não ser que o Estado resolva, por exemplo, extingui-la. Agora, a agência executiva não, é uma qualificação, é uma titulação que a entidade recebe, mas também que a entidade pode perder. Quem pode ser qualificado como agência executiva? Autarquias e fundações públicas. Como é que ocorre isso?
Bem, eu já disse que uma autarquia é controlada por um órgão da administração direta que atua na mesma área. Dei exemplo aqui do IBAMA com o Ministério do Meio Ambiente e da Anatel com o Ministério das Comunicações. Então, toda autarquia e também toda fundação pública é vinculada a algum órgão da administração direta e, portanto, é controlada por este órgão, o controle finalístico. O que acontece? O Ministério, no exemplo que eu dei aqui, pode muito bem ter interesse em ampliar a autonomia da entidade. Por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente pode ter interesse em ampliar a autonomia gerencial, orçamentária e financeira do IBAMA. Mas ele não pode fazer isso de qualquer forma. O que o Ministério, então, pode propor ao IBAMA? Pode propor que o IBAMA atinja se comprometa a atingir determinadas metas de desempenho em relação à sua atividade, que é a fiscalização ambiental. E, em troca de o IBAMA se comprometer a atingir esses indicadores de desempenho, ele pode ganhar autonomia financeira, gerencial e orçamentária. É como um contrato de pai e filho. O pai se vira para o filho e diz assim: filho, eu posso ampliar a sua autonomia, eu posso te deixar mais livre, eu posso te controlar menos, desde que você cumpra determinados requisitos, determinadas metas. E é isso que acontece. Quando o Ministério, então, se volta para a autarquia ou a fundação pública e faz essa proposta, e a autarquia ou a fundação pública aceitam, forma-se um contrato de gestão. Eles celebram um contrato de gestão, em que a autarquia ou fundação pública se compromete a alcançar determinadas metas de desempenho e, em troca, vão receber a ampliação da sua autonomia gerencial, orçamentária e financeira. E aí, como consequência esse acordo, a autarquia ou fundação pública recebe o título de agência executiva. Então, o que é a agência executiva? É uma qualificação especial concedida à autarquia ou à fundação pública que celebra contrato de gestão com o órgão que aqui se encontra vinculada na administração direta. Então, o IBAMA pode se tornar uma agência executiva? Sim, se ele celebrar um contrato de gestão com o Ministério do Meio Ambiente. A Anatel, que já é uma agência reguladora, pode vir a se tornar uma agência executiva? Sim, não há nenhum empecilho jurídico a que agências reguladoras também se tornem agências executivas. Uma coisa não exclui a outra. A Anatel pode se tornar uma agência executiva caso ela celebre com o Ministério das Comunicações um contrato de gestão. Bem, uma vez que esse contrato seja celebrado, se a entidade não vier a alcançar aquelas metas de desempenho a que ela se obrigou pelo contrato, ela pode sim perder a qualificação como agência executiva. Então, a agência executiva é uma qualificação que pode ser ganhada, mas também pode ser perdida. E é nisso a diferença entre a agência executiva e a agência reguladora. Ficou claro o assunto? Muito bem. Agora que você já aprendeu esse assunto, eu quero te dizer, há muito mais a ser aprendido em direito administrativo. E por isso eu quero te convidar a assistir uma aula gratuita em que eu vou tratar dos 2 tópicos mais importantes do direito administrativo. O link para acessar essa aula vai estar aqui na parte de baixo do vídeo, na descrição. Você pode acessar esse link e assistir agora essa super aula que eu gravei tratando dos 2 pilares do direito administrativo. Ou seja, as 2 coisas que, se você compreender bem, vão fazer com que você entenda todo o direito administrativo, toda a lógica do direito administrativo. Percebe a importância desse assunto? Então, vá agora, cadastre-se para assistir essa aula. É uma aula de aproximadamente 1h20, 1h30, e eu tenho certeza que depois dessa aula, a sua forma de enxergar o direito administrativo vai mudar radicalmente. Tudo bem? Então eu vou ficando por aqui. Deixo aí você livre para curtir esse vídeo, para comentar, para compartilhar, para se envolver comigo, porque essa métrica de envolvimento para mim é muito importante. Saiba que se eu estou te ajudando, você também me ajuda na medida que você se manifesta, porque aí eu sei se você está gostando, se você não está gostando e, consequentemente, eu posso melhorar e ampliar esse trabalho que eu venho fazendo. Eu fico por aqui e te aguardo na nossa próxima pílula de Direito Administrativo. Abraços efusivos do seu professor Eliesley Silva.